E quando você chegou aqui, você ficou na reserva e tal, aqueles primeiros meses e tal. Isso estava te incomodando, não? Não, assim, não tem como não pensar. Eu fiquei 3, 4 anos lá, não tive uma sequência de jogos, joguei alguns jogos, e no final acabei jogando uns jogos da última temporada que eu fiquei lá, e acabei indo bem, aí criei uma expectativa e depois jogar. E eu cheguei aqui e comecei a ficar no banco, muitas vezes nem no banco ficava, mas eu estava tranquilo. Eu tinha muito na minha cabeça que se eu tivesse uma oportunidade, nunca mais eu ia sair. Eu trabalhei sempre nesse objetivo, nesse foco. Eu vou ter uma oportunidade, eu vou jogar bem, eu não vou mais sair, vai ser minha chance. E eu estava tranquilo. Para mim, cada treino era um jogo, eu me dedicava, sempre me dedico muito aos treinos, acho que é muito importante, acho que se faz no treino, se faz no jogo. Então eu me dediquei muito e fiquei esperando a oportunidade. E a oportunidade chegou e eu aproveitei. Como é que o Tite falou para você sobre o jogo? Você ia ter sua chance? Sim, ele me chamou para conversar e no primeiro treino ele falou, acho que foi numa quinta-feira que teve o treino, aí ele botou meio tempo eu, meio tempo o Danilo no time titular. Isso, acho que foi na sexta-feira ele me chamou para conversar. Falou que eu ia ser titular e me explicou por quê. Explicou que ele estava me dando uma chance, porque primeiro, eu fiz ele confiar em mim. Segundo, que por muitas vezes ele não estava no treino, mas ele não estava no treino e eu continuava treinando no mesmo nível que quando ele estivesse no treino, quando ele estava no treino a mesma coisa. Ele tinha muita confiança em mim, então é que muitas vezes as paredes têm ouvido, né? E eu sempre continuei treinando no mesmo nível. Também por eu ter ficado lá na Europa um tempo também, ele achava que eu estava um pouco acima do Danilo sobre experiência e jogado mais, então foi essas justificativas que ele me deu. E o primeiro jogo contra a Emelec, como é que foi quando você assumiu a posição ali? Nossa, pra falar a verdade, estava muito tranquilo. Muito tranquilo, eu acho que o time ajudou muito. Eu acho que o grupo é muito bom, acho que a gente conquistou esses títulos porque o nosso grupo é muito unido e independente. Até, para falar a verdade, no começo, quando eu entrei, eu tinha aquela dúvida, será que os caras vão me receber bem, os caras vão me aceitar? Porque o Júlio é um cara que tem um respeito enorme no grupo, todo mundo gosta dele, é um cara sensacional. Então eu ficava meio assim, será que como os caras vão me aceitar? Até para eu não conhecer, também não estava tanto tempo no clube. Mas eu acho que o que me passou tranquilidade foi eles confiarem em mim, estarem junto comigo, sempre me apoiar quem está jogando, indiferente seja o melhor amigo que perdeu a posição, ou fulano ou ciclano. Então, eu acho que isso me deu confiança para eu ficar bem pro jogo. Agora, foi um jogo difícil, o primeiro jogo lá, né? Foi um jogo difícil. Eu acho que, na minha opinião, foi um dos jogos mais difíceis da Libertadores, assim, a gente enfrentou vários times, mas lá o campo a torcida ficava muito em cima e eu recordo que eles jogavam um spray de pimenta, pó de pimenta dentro do campo. E a gente ficava com a garganta seca, não conseguia respirar direito, ia numa pressão assim, fumaça e tudo. Bem estilo Libertadores mesmo, era lá, bem se caracteriza isso mesmo. Mas eu estava bem tranquilo, acho também, aí vem a parte da Holanda, o tempo que eu fiquei lá. Eu acho que lá a consciência tática e a concentração e o foco nos treinos, isso tu consegue passar muito pro jogo. Quando eu era mais jovem no Grêmio, eu tinha muito problema, concentração, ficar focado no jogo. E esse tempo da Holanda me ajudou muito, porque eu comecei a treinar como eles, a me concentrar bem, coisa. Eu acho que isso foi importante na minha estreia também, eu estar bem concentrado, bem focado no jogo. Já o jogo de volta foi mais tranquilo, né? Tranquilo, assim, para um goleiro, tem várias, eu vejo assim, tranquilo que não veio muita bola, né? Mas tem que estar muito concentrado, porque com o Tite a gente trabalha muito as pessoas enfiadas de bola, tem que estar atento para cortar, saída de gol, então sempre tem uma concentração, isso requer muita concentração, foco no jogo, o Tite cobra muito de nós goleiros, isso, mas veio bem menos bola, assim, eu fui bem menos acionado, tive bastante saídas de gol, mas foi um jogo que tinha que estar bem concentrado. É que você está se guardando para o jogo contra o Vasco, 2 jogos... Mas eu me recordo nesse jogo, que teve, nós estávamos ganhando de 1-0. E no começo do segundo tempo, teve uma falta que foi um pé alto. Foi uma falta frontal. Eu acho que o cara bateu com força e eu não vi a bola. Eu só vi quando a bola chegou e eu consegui espalmar. Naquele momento, se eu tivesse tomado o gol, de repente complicaria o jogo, porque empate classificaria o time do Emelec. E eles jogariam todo fechado. Exatamente. E
E nos jogos contra o Vasco? Vamos lá, primeiro no Rio de Janeiro, jogo chato. Olha, sinceramente agora, depois que passou, para mim o Vasco foi a final. O jogo mais difícil, jogos mais difíceis. O primeiro a gente jogou num campo que estava horrível, choveu muito no Rio aquele dia e o campo já não é os melhores do São Januário. Então foi um jogo difícil, um jogo bem truncado, com bastante jogo ríspido. E também não foi um jogo que veio muita bola também não, assim, mas foi um jogo de muito contato, jogo de atenção, né? Um jogo de xadrez, né? E fomos para o segundo jogo, um jogo muito aberto, um jogo com a possibilidade dos dois times. O time do Vasco, o brasileiro antes também brigou com o Corinthians até o final pelo título, e no outro ano também começou muito bem. E foi um jogo bem difícil, qualquer um dos dois times poderiam ganhar. E tivemos a felicidade, né? Eu tive a felicidade de fazer uma defesa muito importante, né? Que foi contra o Diego Souza. E depois o Paulinho conseguiu fazer o gol da vitória, mas foi um jogo que mostrou bem o estilo do Corinthians. Todo mundo se doou, se dedicou, porque se não tivesse acontecido isso, a gente não conseguiria ter passado do Vasco. Vamos voltar um pouquinho no jogo. Explica melhor. A hora que o Alessandro tenta meter a bola cai pro Diego. Dali para frente, como é que você... Olha, no primeiro momento eu pensei que dava para eu sair para dividir com ele e decidi a jogada, mas como ele vinha muito rápido, um jogador veloz, forte, ele veio e chegou rápido na bola. Eu tentei me posicionar, olhei para os dois lados onde eu estava e esperar. Isso aí vem, acho, treinamento também, vem o Mauri, treinador de goleiro, que cobra muito isso, que por eu ser grande, ter uma envergadura grande, que eu espere o jogador definir para depois ir na bola. Então eu posicionei e esperei. Ele é um jogador, eu joguei com ele, tive a oportunidade de jogar com ele no Grêmio, um jogador que tem muitas... podia colocar por cima a bola, tirar, tentar me driblar, então ele podia fazer de muitos jeitos tentar fazer o gol. E naquele momento eu fiquei tranquilo e concentrado na bola. E esperei o momento dele decidir e ir na bola. Acho que tive a felicidade e a competência de tirar a bola. Foi o seu gol, né? Foi. Para mim foi a defesa mais importante da minha carreira. Uhum. E o alívio depois da vitória? Vieram conversar com você? Como é que... Vieram, só que assim, eu fico tão concentrado no jogo que às vezes tu faz umas defesas que, para as pessoas que estão vendo assim, umas defesas dificílimas. Eu estou no jogo, tipo, é uma defesa, defendi e vou para o outro porque vai vir bola de novo. Mas uma coisa assim que me marcou foi depois que eu fiz a defesa, assim, que parece que tinha saído um gol assim do Corinthians, assim, porque foi uma explosão, assim, a torcida, acho mais um alívio, né, que todo mundo deve ter ficado muito tenso. Aí quando eu defendi, assim, foi muito legal, assim, parecia que havia saído um gol. E você revendo esses lances hoje, você até já viu que seus companheiros na hora ficaram torcendo? Sim, foi muito engraçado, até porque atrás, na minha direção, no tobogã, geralmente a gente aquece as nossas reservas. E o pessoal tudo botando a mão na cabeça, e depois agora eu vi uns vídeos na internet também, o pessoal tudo, meu Deus, e todo mundo muito nervoso, tenso, e quando defende parece que sai um caminhão de areia de todo mundo, foi. No jogo da Vila você também teve muito trabalho, né? O jogo da Vila, a gente foi jogar lá, sabe que é muito difícil jogar contra o Santos lá. A gente fez a preparação antes também. No jogo teve muitos fogos, jogaram fogos dentro do campo. À noite, instalaram foguetes. Foi um jogo bem intenso, a gente conseguiu marcar com o Sheik. O primeiro tempo até foi tranquilo, a gente conseguiu neutralizar bem o time do Santos. No segundo tempo, o Sheik foi expulso, aí piorou um pouco, né? E o Santos veio para cima por estar jogando em casa. Nosso time aí se protegeu muito bem, conseguiu fazer umas defesas boas para ajudar, mas todo mundo se entregou. Acho que na linha defensiva foi muito bem, como todos, se doaram o máximo, ainda mais quando o Sheik foi expulso, se doaram mais ainda. A gente conseguiu sair com um resultado positivo. Qual foi a defesa? Você lembra qual foi a defesa para você mais difícil naquele dia? Foi do Juan. Do Juan, que ele pegou meio um voleio, assim, eu consegui espalmar. Uhum. Aquele resultado, você achou que foi o empurrão final ali para a decisão que seria no Pacaembu? Você acha que o time aqui no Pacaembu entrou mais tranquilo com aquela vantagem? Entrou. Eu digo tranquilo porque 1-0 é um resultado perigoso, né? Eu acho que o time estava bem focado, bem concentrado. Eu acho que no começo a gente ficou meio acanhado por estar jogando em casa. E a gente teve umas oportunidades também. Aí o Santos foi e conseguiu fazer o gol, 1-0, mas nosso time não se abateu. Acho que nosso time, todos os jogos, nosso time estava muito bem preparado. Acho que o Tite preparou muito bem nosso time.
para acontecer isso, se acontecesse de sair perdendo, se acontecesse de sair ganhando, para estar concentrado no jogo, tentar fazer mais. Acho que ele preparou muito bem as cabeças, que a gente acabou tomando gol e o time não se abateu, o Santos tentou vir para cima e nosso time cresceu. Foi para cima, mas sem se jogar muito. E depois, me lembro, o Danilo fez o gol, o Danilo acabou fazendo o gol, empate, e eu não me recordo assim, ter feito nenhuma defesa assim, difícil no segundo tempo, até muito poucas bolas veio. Eu, sinceramente, assim, não que foi um jogo fácil, coisa. Acho que o nosso time jogou bem também, mas eu achava que o time do Santos ia dar mais trabalho assim. Eu acho que a gente conseguiu no segundo tempo fazer o gol e neutralizar bem o time deles. E a Bombonera? Como é que é lá? Legal, muito legal. A torcida fanática deles, eu acho que eles são apaixonados. Alguns estádios a gente vê um lado a torcida muito forte, o caso do Grêmio, o Inter, e a torcida gritando. Eu acho que nossa torcida é muito parecida com a deles, assim, questão de fanatismo e de ir para o campo para torcer mesmo. Lá o estádio todo pula o jogo inteiro, tanto nos camarotes, tanto a torcida atrás do gol, então é uma pressão muito grande. O Tite também conversou muito com a gente sobre isso, era uma decisão. E todo mundo estava muito focado e querendo ganhar muito esse título. E a gente tinha na cabeça que a gente não ia deixar escapar. Nós podíamos perder, mas o time ia ter que jogar muito, ia ter que se dedicar muito. Tanto que a gente saiu perdendo, nós estávamos jogando bem, saiu perdendo, trabalhou bem e o Romarinho acabou entrando e sendo iluminado conseguiu empatar o jogo. E qual era a tática de vocês? Quer dizer, se empatar tá bom, se empatar com um gol melhor ainda, ou importante se tiver que perder de pouco? Como é que era ali? Primeiramente tu pensa em um resultado positivo, né? Mas se não dá, a gente tem que empatar. Nós tínhamos muito na cabeça para não entrar na catimba dos argentinos, que eles são chatos, né, nesses quesitos, são profissionais nesses quesitos de incomodar. Então a gente tinha que estar focado no jogo, esquecer, eles iam bater, iam provocar, a gente tinha que estar focado no jogo. E eu acho que o resultado também não dava para nós ir lá e tomar 2-3, que aí ficava muito difícil de recuperar aqui também. O importante era nós não perder lá, assim, nós tínhamos foco de não perder lá e decidir que em casa a gente sempre foi muito forte e decidir em casa. Você deu muita sorte no final também, né? Sorte de campeão, né? Acho que também isso tem que acompanhar, né? Eu acho que cara, no final acabou dando cabeceou a bola, sobrou pro jogador sozinho, ele acabou colocando para fora. Eu também não sei, porque no lance que eu tomei o gol, não sei se ia defender também, que foi uma bola difícil. O primeiro lance que o Chicão colocou a mão, eu acabei escorregando nos dois lances e acabou que eu não consegui ir para a bola, assim. Não sei se eu ia defender, mas que eu ia para a bola tentar e aí eu acabei também tendo infelicidade e depois tendo a sorte de eles errar o cabeceio. O gramado estava molhado? Tava molhado, eu recordo que no gol tinha um pouco de barro, assim. E eu estava com travas normais, travas de trava mesmo altas, e eu acabei não escorregando naquele momento. E a final aqui? Como é que foi? Como é que entrar no campo, ver a torcida? Emoção, muito legal. Porque eu sempre vou antes, né, para aquecer, eu gosto de aquecer no campo para sentir o clima, sentir o gramado, ver como é que tá. E quando eu entrei, eu vi... Geralmente vem muita gente, mas antes do jogo, eu entro 40 minutos antes do jogo, 50 minutos, nunca está lotado. E aquele dia estava explodindo o Pacaembu, estava lotado, estava muito bonito. Quando eu entrei, a saudação da torcida foi muito legal, mas eu particularmente estava muito confiante. Eu acreditava que nós podíamos perder a final para nós mesmos, porque eu achava que o nosso time estava muito bem, estava muito preparado para ser campeão. Acho que o nosso time se preparou para ser campeão e estava pronto. E eu acho que no decorrer do jogo nós íamos fazer o resultado como aconteceu e ia sair campeões. O que é estar preparado para ser campeão? Muito confiante, estava muito confiante que nós íamos ser campeões, que o time estava pronto, tu olhava assim, tu olhava nos olhos dos companheiros, tu via que todo mundo queria ganhar. Tava, como diz o professor Tite, com a faca entre os dentes, né? Que queria ganhar, que nós não íamos deixar escapar. Tu via assim, conversando com todo mundo, tu não via ninguém tenso, nervoso, todo mundo concentrado, focado e todo mundo querendo muito ganhar esse título. Quando ganhou, como é que foi? O que passou na tua cabeça? Olha, tu começa a lembrar, né? Para mim foi um jogo especial porque naquele dia eu consegui trazer o meu tio, que foi o cara que mais brigou, assim, o Kojak, todo mundo conhece o Kojak, ele foi o cara que, quando eu comecei a jogar, me levava a fazer teste, me deu a primeira luva, então foi um cara que é muito especial para mim. Foi minha mãe, estava no jogo também, que para mim
nem tenho o que falar, assim, foi mãe e pai para mim, foi a pessoa que para mim é tudo, assim, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, uma pessoa que eu amo muito, e tinha minha advogada também, que foi uma pessoa, a Mariju, que me ajudou muito, assim, então, nesse jogo estavam todas as pessoas que fizeram isso acontecer, que me deram suporte para eu estar ali e ter conseguido esse título que eu, na minha opinião, eu também acho que família é muito importante, fundamental, assim, para o jogador ter tranquilidade e chegar nos seus objetivos. Então, foi uma festa, foi muito legal, acho que todo mundo se abraçando, todo mundo junto, e apesar do Sheik ter feito os gols, assim, nosso grupo é bom, que todo mundo tem mérito em tudo, todo mundo é bem unido, a gente divide, assim, os méritos de campeão, então foi bem legal. E aí foram 6 meses até o Mundial, um pouco menos e tal. Como é que foi para manter o foco? Olha, depois que passou, a gente tinha que manter rapidamente o foco, porque a gente estava na zona de rebaixamento, né? Então, a gente focou nos jogos, o Tite também cobrava muito da gente, e nós nos cobrávamos para sair dessa posição de rebaixamento, aí sim buscar subir de posições. Foi o que aconteceu, né? Acredito que o Fluminense fez um grande campeonato, assim, mas acho que se nós não tivéssemos perdido alguns jogos e pontos importantes no começo, e depois quando a gente voltou até o time engrenar no Brasileiro, a gente acabou perdendo umas partidas que, teoricamente, em casa, nós éramos muito fortes para eles ter ganho. A gente acabou ficando para trás e, mesmo assim, a gente conseguiu fazer um grande Brasileiro. Acho que no meu recorde a gente ficou em 5º no Brasileiro, 6º no Brasileiro. Acho que a gente subiu muito bem de quem estava em penúltimo. Então, subir para 6º é bem difícil. Nosso time se preparou muito bem, e isso já fazendo uma preparação para o Mundial. E aquele embarque com a torcida embalando vocês até o aeroporto e tal, você esperava aquilo? Sabia que eles eram doidos, mas... Não, a esse ponto não. Eu via as pessoas em cima, a gente estava nos quartos do hotel, e eu via as pessoas em cima dos ônibus, as pessoas... eu me lembro que eu fui o primeiro a chegar aqui, eu me lembro que era umas 6 horas, 5 horas, eu acho, se eu não me engano, 5 ou 4 horas. E o embarque era meia-noite, eu acho, se não me engano. Já tinha gente aí com bandeira, já estava tudo engarrafado, já. E os torcedores chegando, então uma coisa que eu nunca tinha visto. E isso ajudou vocês lá no Japão? Ajudou muito, muito. Acho que ajuda sempre as coisas positivas, a torcida aí, apoiar, estar junto com nós. Primeiro porque a torcida fazer isso eu nunca vi, nenhuma torcida fazer isso. E já vi vários times embarcar para decisões, coisa eu nunca vi. E também uma coisa que ajudou muito foi lá no Japão. A gente chegou lá, tinha muita torcida. Isso também mostra confiança, né? Porque para ir para lá também é uma viagem longa, não é uma viagem barata. E o pessoal ir para lá, o tanto de pessoas que foi para lá, eu acho que mostra também a confiança que eles tinham no nosso grupo. E lá? O jogo contra o Al-Ahly, como é que você analisa, o que você lembra desse jogo? Foi um jogo tenso, até porque nós éramos favoritíssimos, querendo ou não, tinha uma cobrança muito grande. A gente tinha exemplos bons e ruins, né? Exemplo negativo foi o Inter, né? Que acabou sendo eliminado na semifinal e sofreu uma enxurrada de críticas e problemas, depois de ver coisas que fizeram errado. E nós não digo uma pressão é sempre pressão jogar no Corinthians, mas foi um jogo tenso, a gente fez um gol, a gente acabou recuando um pouco, o time do Al-Ahly veio para cima, um time também que tinha jogadores de qualidade, não era um time bobo, assim, hoje em dia não tem mais time que não sabe jogar, assim, sempre. E foi um time que deu muito trabalho para nós, assim, teve bastante bola de perigo de gol, mas no final saímos com a vitória. E aí vem a final com o Chelsea, quer dizer, como é que você não foi ver o Chelsea jogar? Ou você foi ao estádio? Eu fui ver o Chelsea, eu não fui contra o Al-Ahly porque eu estava com problema no ombro. E o que você achou quando você viu eles metendo 3-0? Olha, nós sabíamos que era um time de qualidade e tudo, mas nós vimos também que o time mexicano não se impôs, né? A gente viu que o time, sabíamos da qualidade, indiscutivelmente da qualidade, mas vimos também que o time do Chelsea fazia o que queria, assim, o time não se pôr, não ser bandido, mas não dava uma chegada, não chegava junto na bola, não chegava firme na bola, assim, querendo, tipo... E mesmo sabendo que, meu time é melhor, mas vamos lá, vamos brigar, vamos lutar até o final. Então a gente não via, não sei se esse time ficou um pouco nervoso, ficou um pouco acanhado, mas não
não conseguiu, não assustou, assim, sabe, sinceramente, assim, vamos lá, vamos jogar, vamos tomar 3, 4, tipo, não tinha esse medo, assim, de perder, assim, sabia, assim, que se para ganhar, nós tínhamos que nos doar. Ia ser muito difícil, nós tínhamos que se entregar, tinha que doar, um tinha que correr pelo outro, eu sabia que ia vir bola, tinha que estar preparado, então isso eu estava bem ciente disso. Agora, o papel do Tite naquela sexta-feira lá em Nagoya, que ele reuniu vocês no círculo lá dentro do vestiário, e é mais ou menos nessa linha, não é isso? Vocês não vão se amedrontar. O que ele disse para vocês ali? Olha, ele falou que era para nós se impor, né? Para nós mostrar a nossa cara, né? A cara de Corinthians mesmo, assim. Ele tinha muita confiança. Até uma coisa que ele falou para mim, nós ganhamos do Al-Ahly, que eu me recordo. Ele chegou para mim no meu ouvido e falou que nós íamos ser campeões. Nós íamos ser campeões. Ele chegou e disse, olha, fica entre nós, mas nós vamos ser campeões. Pode ter certeza disso, que nós vamos ser campeões. E aquilo lá não me saiu da cabeça, assim. E ele sempre... uma coisa boa dele, assim, o Tite, que é diferenciado, assim. Até eu não trabalhei com muitos treinadores, mas é que ele prepara muito o jogador para tudo. Ele entra muito na cabeça do jogador e faz o jogador ficar focado e concentrado. Então isso foi uma coisa fundamental para nós ganharmos. Vamos para a final? Vamos lá. Primeiro aquele vídeo, gostou do vídeo dos familiares? Gostei, foi muito legal. Mexeu com você, né? Foi muito legal. Meu irmão, para mim, que é meu irmão, meu melhor amigo, então foi muito legal ver ele falando, ver das outras famílias, alguns familiares se emocionando, isso foi bem legal. Mas antes eu recebi um vídeo da minha família. Acho que foi antes do jogo da semifinal. Eu não me recordo semifinal ou final. Eu recebi um vídeo da minha família. Aí todos eles falando, minha mãe, minha avó, toda a minha família falando, me dando apoio e tudo. Eu acho que isso também para mim foi um gás a mais, foi uma coisa muito legal que eu não esperava. E para mim eu fiquei muito emocionado, assim, muito emocionado e feliz, assim. Então esses 2 vídeos aí, a gente entrou muito feliz, assim, concentrado, assim, sabendo que as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, e as pessoas que quando acontece uma coisa boa são as primeiras que a gente quer contar, estavam junto com nós, então foi muito legal. O ombro já estava doendo, né? Sim, o ombro estava doendo. Eu me recordo também, e é bom salientar, assim, que eu acho que o Corinthians também, o planejamento que fizeram foi ótimo. Deixaram a gente só com a cabeça para jogar mesmo, e os profissionais que tem aqui são muito bons, porque estava com problema no ombro, me recordo um dia que eu treinei, até fiquei fora do treino, eu não conseguia erguer o braço, estava com um problema no ombro bem forte, com muitas dores, e o Bruno Maziotti, o Caio foi os que foram, e os doutores que estavam lá, fizeram um excelente trabalho, eu consegui jogar com poucas dores, acabei tomando algumas injeções para aliviar um pouco a dor, mas eu consegui ficar pronto para o jogo. Vamos para as defesas? Vamos lá. Eu falo, você comenta, tá bom? Tá bom. Primeira no escanteio, logo no comecinho. A do começo, a bola sobrou e eu me lembro que naquele momento que eu me atirei, me joguei, assim, essa bola batia em mim e quase foi o que aconteceu, porque era uma bola muito rápida, queima-roupa, então me joguei e a bola bateu em mim e ficou presa. A segunda é o chute do Mata, né? Segunda, acho do Torres, eu acho que foi a segunda. Aquela que ele domina e chuta, Essa foi, estava muito perto. No primeiro momento eu pensei que estava para sair, assim, mas tinha o Paulo André dividindo com ele, acho que eu não me recordo. E ele chutou, eu fiquei posicionado, ele chutou e eu fui na bola. Chutou fraco, né? Não foi uma bola com força que eu consegui pegar firme. E a do Mata, de longe? A do Mata foi uma bola que eu não vi, assim, tava muito longe, não estava longe, mas tinha muita gente na minha frente. Depois eu vi que a bola estava no meio de trajetória e consegui fazer uma defesa, até que não foi uma defesa tão difícil, assim, porque ela veio próximo onde eu estava. E aí a do Moses, que você explica, você já cansou de explicar, mas por favor. Do Moses eu não vi a bola sair, né? E aí eu usei bastante a explosão, né? E a minha envergadura naquela bola lá, porque foi uma bola difícil. Eu peguei ela quase passando de mim e eu tive força para conseguir mudar a direção, porque às vezes tu encosta na bola, mas tu não tira a direção. Eu tive naquele momento força e me estiquei o máximo que podia e consegui tirar.
No segundo tempo eles também te deram trabalho, né? Teve a bola do Hazard pelo lado esquerdo. Isso, aí que eu saí abafando em cima, o Paulo André também ajudou porque retardou bastante ele. E eu consegui fechar o ângulo e defender. E já depois com 1-0 você salvou com o pé. Isso, foi com o pé, Foi com o pé, aí a bola bateu acho, na perna do Alessandro, sobrou para pro Torres. Aí eu acabei já saindo em cima dele, fechando o ângulo e naquela hora tem que improvisar, né? O importante é não tomar o gol, conseguir defender com o pé e tirar. Foi a melhor partida da sua vida? Foi, com certeza foi sim. Foi uma partida muito boa, uma partida importante também. Acho não tenho certeza que foi a melhor partida da minha carreira. Valeu a pena? Com certeza. Acho que valeu muito, muito a pena. Porque eu fiz as defesas, mas meus companheiros também lutaram muito, se entregaram muito. Até o final a gente via os atacantes voltando para marcar, todo mundo se doando, se entregando, cobrindo. Não é porque eu fiz as defesas, eu fiz a minha parte, que era defender. Eu estava num dia iluminado e consegui defender todas, que chutaram e eles também cumpriram muito bem o papel.